Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula nós iremos falar sobre o fluxo de energia e ciclos da matéria na natureza, certo? Então vamos lá. Podemos dizer que vivemos de luz? O Sol é uma presença tão cotidiana em nossa vida que às vezes nem nos lembramos de sua importância. Ele supre de energia quase a totalidade da biosfera. Então, assim, o Sol, ela é a fonte primária, né, de energia para todos os seres vivos e de extrema importância para a nossa sobrevivência. No caso dos vegetais, eles só conseguem realizar o processo de fotossíntese através da luz solar, né, da luz do Sol. Então, o Sol se é de extrema importância. E também o Sol ele dispõe-se de vitamina D, que é extremamente importante para o fortalecimento dos nossos ossos. Então, para a gente adquirir essa vitamina, é necessário que a gente fique exposto a ele, em horários adequados, é claro, para não vir causar nenhum dano à pele, certo? Energia solar para a vida. O Sol é uma estrela amarela localizada no centro do sistema solar, cerca de 74% de massa solar deve-se ao gás hidrogênio e 24% ao gás hélio. Os 2% restantes distribuem-se entre os elementos como oxigênio, o carbono, o ferro, o enxofre, níquel, entre outros. O Sol é o terceiro planeta que giramos, né, em torno dele, tá? E ele nos permite calor e uma grande fonte de energia luminosa, que é extremamente importante para a sobrevivência de muitos seres vivos. Transferência de energia em seres vivos. A massa da matéria orgânica que constitui um ser vivo é chamada de biomassa. Então, a biomassa nada mais é do que toda aquela matéria orgânica de origem animal ou vegetal que tem como finalidade produzir energia, como temos exemplos do carvão, da lenha, do bagaço da cana-de-açúcar, dentre outros. A energia entra na biosfera por meio de dois seres, autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos são seres que eles conseguem sintetizar o seu próprio alimento, ou seja, eles conseguem produzir. Nós temos exemplos das algas e algumas bactérias, que dentro da cadeia alimentar, eles servem-se de alimento para outros seres que não conseguem realizar seu próprio alimento, que são chamados de seres heterotróficos. Heterotróficos são seres que não conseguem realizar o seu próprio alimento. Certo, pessoal? Teias e cadeias alimentares. Uma comunidade biológica, os seres vivos eles mantêm diversos tipos de relação quanto à alimentação, como, por exemplo, certos tipos de plantas servem de alimento a várias espécies de animais. Assim, constitui-se a teia alimentar. Nas teias alimentares, determinadas sequências lineares de organismos, eles são denominados de cadeias alimentares ou cadeias tróficas. Aqui a gente tem uma representação esquemática de uma cadeia alimentar, né, que ela está denominada por nível. No nível 1, nós temos os produtores, que são produtores fotossintetizantes e quimiosintetizantes. O consumidor primário, no nível 2. No nível 3, o consumidor secundário. E o nível 4, o consumidor terciário. Logo à esquerda, a gente trouxe alguns animais que fazem parte desses grupos, certo? O produtor, nós temos as plantas, que são seres autotróficos, que conseguem realizar seu próprio alimento. No nível 2, o consumidor primário, nós temos os gafanhotos, que se alimentam das plantas. No nível 3, nós temos os pássaros, que se alimentam do gafanhoto. E no nível 4, nós temos as cobras, que está no consumidor terciário, que se alimenta dos pássaros, que está no terceiro nível, que é o consumidor secundário. E assim sucessivamente. As pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, a gente vai trazer 3. A gente vai falar sobre as pirâmides de números, de biomassa e de energia.
As pirâmides nada mais é do que são representações gráficas que mostram a estrutura alimentar e energética de um ecossistema, em que os retângulos sobrepostos correspondem aos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar, como os produtores, consumidores primários, consumidores secundários e terciários, assim por diante, que foi o que eu mostrei no slide anterior. Pirâmides de número. As pirâmides ecológicas de número mostram a quantidade de indivíduo em cada nível trófico, juntamente com a proporção entre um nível e outro. Essa pirâmide aponta quantos indivíduos de um nível são necessários para alimentar um indivíduo do próximo nível. Por exemplo, 5.000 plantas são necessárias para alimentar 500 insetos, que serão fontes de alimento para 25 pássaros. No futuro, serão presas de uma única cobra. Assim é formada a pirâmide direta, ou seja, números maiores da base, que vão reduzindo até o topo. Existem também as pirâmides invertidas, quando um número produtor serve de alimento para vários indivíduos. Aqui nós temos o exemplo da árvore. Aqui nós temos a representação da pirâmide de número direta, onde eu tenho produtores, consumidores primários e consumidores secundários. Eu tenho 1.000 plantas que servirão de alimento para 300 gafanhotos, e esses 300 gafanhotos servirão-se de alimento para 20 aves, e assim sucessivamente. Esta é uma pirâmide direta. Nessa imagem, eu trago para vocês a pirâmide invertida, onde eu tenho uma árvore que servirá de alimento para 200 insetos. E esses 200 insetos servirão-se de alimento para 4 pássaros, e assim sucessivamente. A pirâmide de biomassa é construída a partir da avaliação das massas dos níveis tróficos de uma cadeia. Geralmente, é expressa em peso seco, pois a água ela não é presente nesse material, não é matéria orgânica, portanto, não é utilizado como energia. Por unidade diária, grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado. A forma da pirâmide da biomassa pode variar de acordo com o ecossistema. Podemos ver na figura um exemplo de pirâmide direta de biomassa. Lembrando que tanto a pirâmide de número quanto a pirâmide de biomassa, ela pode ser pirâmide direta ou pirâmide invertida. Vou dar um exemplo na figura seguinte que a gente vai ver, onde vai ter 8 toneladas de alfafa, que vai sustentar 1 tonelada de bezerros em um ano. E esses bezerros alimentam-se nesse período um adolescente de 47 quilos. Lembrando que na pirâmide de biomassa, é mostrado somente o peso de massa por grama por metro quadrado ou quilograma por metro quadrado. Como eu falei anteriormente, aqui nós temos alfafa, o bezerro e um adolescente. Se tratando de massa, nós temos 8 toneladas de alfafa, que servirá de alimento para 1 tonelada de bezerro durante um ano. E esses bezerros servirão-se de alimento para um adolescente de 47 quilos no período de um ano. A pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela indica a produtividade de ecossistemas, considerando sempre o fator tempo. Por esse motivo, a pirâmide de energia nunca é invertida, como as outras anteriores. Nessa pirâmide, há a representação em cada nível trófico da quantidade de energia acumulada em determinada área ou volume por unidade de tempo. Aqui nós temos essa imagem, onde nós temos como os produtores as plantas, em seguida vem os herbívoros, carnívoros primários e carnívoros secundários. Outra imagem. Por exemplo, nós temos os produtores que têm 40.000 quilocalorias por metro quadrado durante um ano,
Os consumidores primários eles vão adquirir 600 quilocalorias por metro quadrado por ano dos produtores. E os consumidores primários eles vão adquirir 40 quilocalorias por metro quadrado por ano dos consumidores primários. Agora nós vamos falar sobre o conceito de ciclo de bioquímico. Então, os ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais o organismo retira os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. É como se fosse um processo de reciclagem. Então, assim, a matéria no ambiente, embora sofra reajanços, mantém-se, de certa forma, constante, pois está sendo constantemente reciclada. Dentre os principais ciclos biogeoquímicos, podemos destacar os ciclos da água, do oxigênio, do nitrogênio e do carbono. O ciclo da água. O ciclo da água é permanente, processo de transformação da água na natureza, passando por um estado para o outro, seja líquido, sólido ou gasoso. Essa transformação e a circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através de processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. O ciclo do carbono. Pela fotossíntese, os organismos autotróficos, que são seres que conseguem realizar seu próprio alimento, são seres que conseguem sintetizar os seus próprios alimentos, assimilam os compostos carbonatos, transformando em matéria orgânica e transferem-nas nos organismos heterotróficos por meio de cadeia alimentar. Organismos que realizam a quimiossíntese também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. O carbono retorna ao ambiente na forma de dióxido de carbono, CO2, pelos seres vivos em processo de respiração e decomposição. O homem ele contribui com o aumento do CO2 na natureza por meio das ações como desmatamento, queimada e uso de combustíveis fósseis. Aqui nós temos uma imagem que mostra como que acontece o ciclo da água. Então, o Sol ele fornece luz e calor, fazendo com que ocorra a transpiração de plantas, de animais, de seres humanos, enfim, de todos os seres vivos. Ocorre essa transpiração. O que que acontece? O ar, ele pega essas moléculas de água e levam para o alto e vai subindo. Quando chega lá, essas moléculas de água, elas vão se juntando e formando gotículas de água, que vão se formando até formar a chamada nuvem. Chega um determinado que essas gotículas de água elas vão ficando pesadas, essas gotas de água elas vão ficando pesadas e elas tendem a cair. Caem em forma de pedra de gelo, de granito, de cristais, que são as neves, e em forma de chuva. Quando essa água ela chega no solo, ela passa por um processo de infiltração, onde essa água ela vai entra no solo, formando assim rios e lagos. Aqui são as referências utilizadas para a aula de hoje e até a próxima.